Livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 2. Livro de Jó, capítulo 2. Livro de Jó, capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 7. Jó, capítulo 2, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Então sua mulher lhe disse: ainda retens tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Vou ler de novo. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade ou integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10. Porém ele disse: como fala qualquer coisa doida, assim tu receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pegou Jó com os seus lábios palavra do Senhor. Queridos, sempre que Deus tem algo forte, sempre que Deus tem algo grande para ser realizado na vida de uma pessoa, sempre quando Deus tem um plano diferenciado na vida de uma pessoa, as coisas tendem a se tornar difíceis para ela. As coisas tendem a se tornar complicadas para ela. Eu tenho acompanhado muito de perto, né, a saga do sátiro do Júnior, né? Cadê o Júnior? No dia que o Júnior decidiu, que ele entendeu que ele precisava responder ao chamado dele, ele disse assim: eu vou ser pastor. Na semana que ele respondeu ao chamado, ele perdeu o emprego. É isso? É isso. Ele perdeu o emprego. Na semana que ele respondeu ao chamado, eu vou ser pastor, ele perdeu o emprego. E de lá para cá, assim, as coisas não têm funcionado para a gente. Acontece aqui e ali com esperança, mas as coisas não têm funcionado. E acontece por quê? Receba essa palavra, irmão, profético isso. Sabe por que acontece? Porque essas coisas, elas querem tirar-nos do foco. Elas querem nos tirar do propósito. Elas querem dizer para nós que não vale a pena continuar. Elas querem dizer para nós que não vale a pena a gente caminhar nessa linha, nesse trilho, nesse caminho. Sai daí, volta, rejeita, renuncia, larga a mão. E é por isso que nós começamos a caminhar e de repente acontecem algumas coisas difíceis e nós começamos a voltar atrás.
Nós questionamos a Deus e nós até o acusamos, dizendo: Senhor, quando eu não fazia isso para o Senhor, as coisas eram mais fáceis para mim. E eu falo isso para o Júlio porque comigo aconteceu a mesma coisa. No dia que eu decidi, que eu falei para Deus: Senhor, não está na hora, eu vou responder o meu chamado novamente. E eu falei para Deus: Senhor, essa semana eu peço as contas. Eu não precisei nem pedir as contas, eu fui mandado embora. E nós passamos dias terríveis. E a vontade que eu tinha era de voltar atrás daquela decisão. Mas eu sabia que não podia mais voltar. Mas Deus foi fiel em todas as coisas. Ele supriu todas as minhas necessidades. E a sua também, Ele vai suprir integralmente todas as suas necessidades. Porque sempre quando Deus tem um projeto na vida de alguém, um projeto diferenciado, geralmente essa pessoa, ela vai passar por alguns dias de tormento, alguns dias difíceis, alguns dias até mesmo de sufoco na vida. E o interessante de tudo isso é que esses dias nós passamos sozinhos. Esses dias, invariavelmente, nós passamos sozinhos. Nós e os nossos cônjuges. Eu não vou falar esposa, porque muitas mulheres são chamadas antes dos homens. Depois os homens são chamados também. Mas algumas mulheres são levantadas antes. Amém? Então, nós sofremos juntos com nossos cônjuges. Nós passamos dificuldades. Nós passamos por problemas, por tribulação que faz com que nós desejemos voltar a casa. Você pode olhar para a Bíblia e você vai perceber que todo homem, toda mulher que foi levantada por Deus para um propósito específico, ele não teve uma vida tranquila. Ou você acha, por exemplo, que a vida de José foi uma vida tranquila? Como que foi a história toda de José? Como que foi toda a trajetória dele? Lá no final ele era governador do Egito. Lá no final ele governava sobre todo o império egípcio. Ele era o segundo na hierarquia, Faraó e ele. Mas até ele chegar lá, duas cadeias. Vendido pelos irmãos, esquecido pelos amigos, passou dias de tormento, de solidão profunda. Mas Deus tinha um projeto na vida dele. Deus tinha um plano na vida dele. E Deus cumpriu esse plano na vida de José. E ele foi elevado, ele foi exaltado, ele foi honrado naquilo que Deus tinha proposto para ele. Agora, até ele chegar lá, foi muito difícil. Foi muito pesado, foi muito penoso. Olha para a vida de Moisés, por exemplo. Desde o ventre da mãe, Moisés ele foi levantado por Deus para ser o libertador do povo de Israel do Egito. Deus já sabia que Moisés seria esse homem, seria esse cara. Agora, para chegar a isso, Moisés passou por sérias provações. Um período de tratamento no deserto, 40 anos, queridos. E eu não digo os 40 anos que ele passou com o povo, não é isso. 40 anos sozinho no deserto. Porque Moisés, ele foi salvo da morte pela sua mãe e pela sua irmã. E aí ele foi criado nos palácios. Então Moisés, até a idade de 40 anos, mais ou menos, ele foi criado para ser rei. Ele foi educado para ser rei, para ser príncipe. Ele tinha do bom e do melhor. Ele era respeitado. Mas de repente Deus muda o contexto. E Moisés se vê então envolvido em um assassinato. Ele mata um homem egípcio. E ele então tem que fugir. Quando ele foge, Moisés passa 40 anos no deserto. E aquele que então estava sendo ensinado a ser um rei, agora ele vai começar a ser ensinado a ser um servo. Ele vai ter que ser reconstruído. Ele vai ter que ser reeducado. Ele vai reaprender coisas muito importantes. E ele por 40 anos, ele vai viver na condição de servo. Ele vai trabalhar para o sogro.
E aí os 40 outros anos, vocês já sabem, Moisés é aquele que vai liderar o povo de Israel até a terra de Canaã. Agora a vida de Moisés não foi fácil. Foi tão difícil que Moisés perdeu a chance de entrar na terra de Canaã, porque ele se irritou com o povo. Era tão difícil aquilo que ele tinha, a incumbência que ele tinha era tão pesada, tão complicada, que ele se enraivou, ele se irritou, ele perde a chance de entrar em Canaã. Quando ele, por causa da raiva que ele sentiu no coração, ele desobedece a Deus, ele não toca numa rocha, mas ele bate na rocha. Tamanha era a raiva que ele estava, por causa da pressão em cima dele, da pressão em cima dele. Não era fácil. Moisés estava perdendo a vida dele, julgando as causas do povo. Se não fosse Jetro, o sogro dele, Moisés tinha desfalecido. Mas Deus tinha um projeto na vida dele. E Moisés foi vitorioso no projeto. Ele chegou até o final. E ele não entrou em Canaã, mas ele foi assunto aos céus junto com Deus. Deus o elevou, Deus o exaltou, e Deus o chamou para em vida, entenda isso, para em vida morar com ele. Moisés. Agora ele não teve uma vida fácil, ele não teve dias fáceis. Olha a vida de Davi, Davi rei, Davi ungido rei, menino, 17 anos, ungido rei, foi perseguido, quase foi morto várias vezes. Olha a vida de Paulo, apanhou várias vezes, mas Deus tinha um projeto na vida dele. Olha a vida de todos os apóstolos, não tinha facilidades, mas Deus tinha um projeto na vida deles. E Paulo entendia isso tão fortemente, que ele disse: em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu tenho entendido ao longo desses tempos de caminhada cristã, eu sou velhinho, já tenho 38 anos, com essa cara de 18, mas eu tenho entendido que não existe vencedores sem luta, querido. Não existe vencedores sem batalha, não existe vencer por WO nessa caminhada cristã. Ou nós encaramos o desafio mesmo, ou então nós não somos vencedores. Então nós vamos passar por lutas, todos os dias, nós vamos passar por lutas. A aprovação vai vir, a tribulação vai vir. Agora, o resultado disso vai depender da forma com que eu olhar o desafio. Davi foi vencedor porque enquanto todos os demais estavam escondidos de Golias, Davi olhou para o gigante e falou assim: olha, eu não estou sozinho, cara. Você vem comigo, você vem, para mim, diante de mim, com espada, com lança, mas eu vou até você, em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu não luto sozinho. Davi tinha essa confiança, e é por isso que ele foi mais do que vencedor. É por isso que ele conquistou tudo o que ele conquistou. Mas não foi fácil. Assim como para todos esses que eu citei agora, eles não tiveram vida fácil. Jó também não teve uma vida nada fácil. Na verdade, Jó teve sim uma vida confortável até certo momento, até certo ponto. Mas chegou um momento na vida de Jó que Deus precisava tratá-lo. Deus precisava tratá-lo. E olha assim, o que me chama mais atenção na vida de Jó é que no começo dos capítulos, o que Deus tinha em relação a Jó era só elogios para ele. Quando Satanás chegava na presença de Deus, juntamente com os anjos, e ele falava: mas Jó não faz isso por causa disso. E Deus falava: mas ele é íntegro, ele é reto, não existe na terra ninguém como Jó. Deus só tinha coisas boas para falar de Jó, mas ele precisava ser tratado, ele precisava ser confrontado, ele precisava passar por situações, por essa situação que ele passou. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus sádico. O nosso Deus, ele não gosta de nos ver sofrer, ele não quer isso. Mas existem certas situações que, se nós não passarmos, nós não vamos ser melhores lá na frente.
Eu sempre tenho dito para a moçada na igreja que os desafios da vida, as lutas da vida, elas têm um propósito: nos fazer crescer cada vez mais. Quando eu enfrento o meu primeiro desafio, o meu primeiro grande desafio, quando eu enfrento ele, eu temo diante dele. Às vezes eu recuo diante dele. Eu penso que não vou conseguir, mas eu encaro, eu vou para frente, eu vou em cima dele. E aí eu venço esse primeiro grande desafio. E aí de repente vem um segundo desafio ainda maior. Mas eu encaro, eu vou para cima, eu enfrento ele. E os desafios vão vindo cada vez maiores, cada vez maiores. Mas quando eu tiver o meu 10º desafio, eu vou entender que ele é grande, maior que os demais. Mas só que vai haver uma diferença em mim. Eu vou ter a seguinte confiança: se eu venci todos aqueles, eu vou vencer mais esses. Porque eu não luto sozinho. Porque eu não luto sozinho. Eu não estou sozinho. Eu vou contra os Golias dessa vida, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, querido? E assim todos nós não lutamos sozinhos. Todas as provações, todas as tribulações, todas as dificuldades que nos são apresentadas todos os dias, nós devemos encará-las de frente, porque nós não estamos lutando sozinhos. Deus tinha algo grande na vida de Jó, e o diabo sabia disso. Sabe, queridos, Deus tem algo grande na tua vida, o diabo sabe disso. E é por isso que ele tenta te desestabilizar. É por isso que ele tenta te tirar do caminho. Porque ele sabe que Deus tem algo grande na sua vida, na vida da tua família, e vai acontecer a partir de você. A partir de você. E eu queria pensar nessa noite rapidamente algumas atitudes que Jó teve no meio dessa tribulação, no meio dessa provação toda, que eu tenho certeza que nem eu nem você gostaríamos de passar. E a primeira atitude que Jó teve diante dessa situação toda, no texto é a segunda, mas quando nós vemos todo o contexto, nós vamos perceber que é a primeira. A primeira atitude que Jó tem é a atitude de se assentar entre as cinzas. A primeira coisa que acontece mesmo, quando ele vê que o mundo dele desabou, já morreram os filhos, já morreram os gados, já pegou fogo em tudo, agora ele está pobre. E se isso já não fosse suficiente, Jó estava doente, Jó estava cheio de tumores pelo corpo, cheio de feridas pelo corpo. Quando ele se vê naquela situação, ele não aguenta. Ele só não se descabela porque ele entende que nem cabelo ele tinha mais naquela época. Tinha caído os cabelos. Mas ele se desespera de um jeito que ele se senta no meio da cima. Ele entrega tudo. É como se ele tivesse desistido, como se ele tivesse entendido que tinha chegado o final dele. Sabe, queridos, quando você olha para a vida e você olha cinzas na vida, você precisa entender uma coisa: cinzas são símbolos de luto, de humilhação e de arrependimento. Mas no caso de Jó, cinzas significa profunda angústia, profunda aflição. E era isso que estava acontecendo com Jó, aflito, angustiado, extremamente desanimado. E aí eu pergunto para você, querido, é normal ou não é normal, diante de uma situação de tragédia, nós vivermos assim como Jó? Nós temos atitudes assim como as de Jó. Quando algo brutal nos assombra, quando algo brutal nos assola, qual é a nossa reação? A mesma de Jó. Nós esmorecemos, nós nos assentamos nas cinzas, nós nos desesperamos. Isso é normal. Até o próprio Jesus, querido, quando ele soube da morte de João Batista, Jesus profetizava. Nós somos seres humanos. Quando algo forte demais vem sobre nós, nós não nos sustentamos, nós caímos, não tem jeito.
ferro. Nós somos humanos, nós somos pequenos, nós não somos super-homens ou super-mulheres. Não existe isso. Quando a aprovação bate na minha porta, bate na minha família, bate no meu casamento, eu tenho que me desesperar mesmo, porque eu não entendo como lutar com essa situação. Agora, onde é que reside o problema? Onde é que está o problema? É quando nós não conseguimos reagir. É quando nós ficamos tão anestesiados que nós, assim como Jó, nós nos assentamos e nós permanecemos ali, assentados no meio das cinzas, declarando para tudo e para todos que não tem solução para nós. Não existe solução para mim. Jó chegou ao ponto de dizer para a árvore: tem esperança, porque se vier a chuva sobre ela, ela pode, mesmo estando morta, ela pode brotar, e ela pode voltar a viver. Agora para o homem não. Ou seja, para ele não tinha esperança. Quantas vezes, queridos, nós estamos numa situação não tão forte como a de Jó, mas situações difíceis para nós. Porque eu preciso entender uma coisa: o problema do meu irmão, às vezes para mim não parece tão grande, mas para ele é. Para ele é. E eu olho de fora e falo: cara, vai ser uma bobeira. Rapaz, respeite os meus sentimentos. Não é você que está sentindo, sou eu. Sabe, e aí nós nos desesperamos e nós olhamos e falamos: não tem solução, não tem saída, não existe esperança, não vai dar mais certo, acabou. E a situação de Jó, queridos, era essa: acabou, é o final de todas as coisas. Quantos de nós, queridos, nós estamos vivendo situações semelhantes, sentados em cinzas, as cinzas do nosso casamento, nas cinzas da nossa família que não vai tão bem assim, nas cinzas dos nossos filhos que têm feito coisas que nós não queríamos que fizessem, nas cinzas da nossa vida pessoal que não está de acordo com aquilo que nós queríamos que fosse. E nós, sentados nas cinzas, nós estamos dizendo: não tem mais jeito, não adianta. O problema é quando nós perdemos a esperança, porque quando nós perdemos a esperança, nós estamos dizendo que Deus não é Deus na nossa vida, que Ele não tem poder para reverter o quadro, que Ele não pode mudar a situação. É por isso que Paulo fala que a esperança, ela não morre. Porque o desespero, simplesmente quando tudo acaba, aí eu não preciso esperar mais nada, aí eu me desespero. Paulo fala: fica tranquilo, no final vai permanecer a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. Nós precisamos cultivar isso: fé, esperança e amor. Para as outras pessoas pode até acontecer isso, não tem jeito. Agora para você não, querido. Para mim não. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E por mais que o diabo tente dizer que não vai dar certo, eu tenho um Deus que escreve o final de todas as coisas. E se Ele disser vai dar certo, eu posso confiar, eu posso continuar acreditando, porque quem manda é Ele, e quem dá a última palavra é Ele. Amém? A segunda atitude de Jó, no meio daquele contexto todo de dificuldade, foi raspar as suas feridas. A segunda atitude de Jó foi transparecer para todo mundo o que estava acontecendo. A minha irmã do meio, a Márcia, até algum tempo atrás, ela era cheia de feridas pelo corpo, cheia. Por causa de um probleminha do sangue, então começavam a sair aquelas feridas. Eu não sei como é que se chama isso. E aí ela começava a cutucar, começava a coçar e ela cutucava. E aquele negócio estava tão feio, né? Ela estava cheia de feridas pelo corpo. Porque
fazia uma casquinha, ela... E nunca sarava, nunca sarava, nunca sarava. E cada vez ficava mais estranho. E quando ela sarou daquele problema, ela ficou cheia de cicatrizes na pele. Por causa daquilo. Eu lembrei da Márcia, quando eu olhei para Jó, para o texto, né? Perdão. E Jó com um cabo de telha, raspando as suas feridas. Daí eu perguntava para Deus, falei, mas Deus, qual era a intenção de Jó? Raspando as suas feridas. O que aquilo ia provocar? Cura? Não. Aquilo era para tratar as feridas? Não. Porque justamente as casquinhas que desenvolvem sobre a ferida, se eu estiver errado, aí alguém me corrige. As casquinhas, né, que envolvem as feridas, é lógico, depois do tratamento, antisséptico, algumas coisas, elas são para realmente proteger o tecido. E para o tecido passar a ser tratado, a ser curado, para ele voltar à sua normalidade. Então todas as vezes que nós tiramos a casquinha, nós estamos prejudicando o tratamento. É por isso que volta a sangrar. É por isso que volta a zangar. E Jó estava fazendo aquilo, estava doendo, estava coçando. Mas quando ele tirava as cascas das feridas da sua pele, aquilo prejudicava ainda mais ele. Mas ele continuava. Por que ele continuava? Aquilo não fazia bem para ele. Mas ele estava fazendo para mim. Para mim. Parece que Jó fazia questão que os outros soubessem o que ele estava passando. Jó queria mostrar para todo mundo a situação que ele estava vivendo. Olha o que está acontecendo comigo. Olha o que está acontecendo comigo. Olha o que Deus fez comigo. Quantas vezes, queridos, nós tomamos atitudes como a de Jó? Nós começamos a expor as nossas feridas em locais que não podem ser expostos. Nós mostramos demais, nós apresentamos demais, quando aquilo que nós precisávamos fazer era escondê-las, era tratá-las no secreto. E aí nós usamos meios que não são viáveis para expor as feridas que nós temos. Nós mostramos para pessoas que não são de confiança as feridas que nós temos, os problemas que nós passamos. E essas pessoas, elas não conseguem reter para elas, e elas nos expõem ainda mais. E aquilo que já não era bom fica pior ainda, porque nós não tivemos uma atitude de sabedoria. É por isso que quando Jesus ele entra na casa do centurião, não me lembro o nome agora, me faltou a memória. Ele leva Pedro, Tiago e João, os pais da menina que estava morta, e ele manda todo mundo ficar lá de fora, ele manda fechar a porta da casa. Porque existem certas situações que nós precisamos deixar no secreto. A minha casa precisa ser um lugar guardado. A minha casa não pode estar nos Facebooks da vida, nos Twitters da vida, nos Instagrams da vida. Os problemas do meu casamento, da minha família, dos meus filhos, não podem ser expostos em fotos de jornais. E muito menos na boca de pessoas que não têm sabedoria para lidar com a situação. Mas o problema é que a maioria das vezes sou eu mesmo que exponho isso. Sou eu mesmo que espalho isso. E o problema de Jó era que ele mesmo espalhou tudo isso. Parece que ele queria atrair o foco das pessoas para ele, para a dor dele, para os sentimentos dele. Só que isso não resolveu. Isso não resolveu o problema. A única coisa que fez foi aumentar as feridas, foi zangar as feridas. Quantos de nós, queridos, nós estamos por aí raspando as nossas feridas com cacos de telha? Não é esse o processo. Isso não traz cura, isso traz sangramentos. Isso é Jó. Eu vejo Jó querendo atrair a atenção de pessoas. Olha como que eu sofro. Olha como eu sou um coitadinho.
Olha como a minha dor é forte. A nossa vida, queridos, ela tem que ser mais guardada. A nossa família, ela tem que ser mais guardada. As nossas feridas, elas precisam ser mais guardadas. Eu não estou dizendo que nós não precisamos tratá-las, devemos tratá-las, mas nós não podemos expô-las em qualquer lugar. Jó expôs demais. Jó expôs demais. Isso não gerou bênção na vida dele. Isso se espalhou tanto. Que lá no capítulo 3 de Jó, você não precisa ler, você vai ver que todo mundo estava sabendo o que tinha acontecido com Jó. E aí vieram amigos dele. Amigos. 3 amigos. E aí eles chegaram para Jó. E ao invés de ajudar Jó, vem cá, Jó, o que você precisa? O que nós podemos fazer por você, Jó? Eu não tenho dinheiro, mas eu pago a Unimed. Eu posso te inserir no meu plano. Eu não tenho grande coisa, Jó, mas eu tenho algumas tábuas lá em casa. A gente pode começar a reconstruir a tua casa. Jó, não tenho muita coisa, mas eu tenho lá 2 carneiros. Eu posso te dar um para você recomeçar o teu gado. Jó, não tenho muita coisa, mas isso aqui eu posso contribuir para que você possa melhorar a tua condição de vida. O que eu posso fazer por você, Jó? E chegaram 3 amigos já de Jó, mas eles não fizeram isso. Pelo contrário, eles começaram a acusar Jó. Sabe por que você está passando por isso, Jó? Porque você está merecendo. Você fez alguma coisa errada. Você é pecador. Você agiu errado. Por isso você está passando por isso, Jó. E eles começaram a exigir de Jó que Jó se condenasse. A própria mulher de Jó, ela chega para Jó e fala: Jó, até quando você vai manter isso? Amaldiçoa Deus. É esse o conselho que ela dá para Jó. E aí nós temos uma interpretação muito errada da mulher de Jó. Muito errada. A mulher de Jó não tem sabedoria. Não é isso não. A mulher de Jó passa com ele toda a aprovação. Toda a aprovação. Imagina você, mulher, o seu marido todo apodrecido. Essa é a palavra. Fedendo, porque ferida fede. E ela todos os dias, ela estava ali com ele, limpando, cuidando, trazendo comida. Ela não deixou Jó. Ela não abandona Jó. Quando Deus restaura a sorte de Jó e dá a Jó novos filhos e filhas, é com ela. É com ela. E é isso que eu entendo, que casamento é na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença, na alegria e na dor. Hoje eu ouvi no filme uma frase bem bacana. Difícil não é encontrar alguém para casar. Difícil é você permanecer casado. O desafio está aí. Permanecer casado. Eu quero lutar para permanecer casado, porque não é fácil construir. Não é fácil construir. Vem o problema, vem a dificuldade, vem a falta de dinheiro, parece que o amor pula pela janela. A mulher de Jó permanece ali. Não tem ferida, não tem falta de dinheiro, não tem vergonha que a faz ir embora. Ela permanece ali. Mas ela chega para Jó e fala: Jó, amaldiçoa Deus e morre. Sabe por quê? Porque ela não suporta mais ver Jó naquela condição. Ela não aguenta olhar para o marido dela e ver ele naquela condição. Meu Deus! Até pouco tempo atrás era um homem observado por todos e invejado por muitos. Agora está nessa situação de desgraça, careca, cheio de feridas, humilhado. Ela olha para ele e ela não suporta vê-lo naquela condição. E aí ela prefere vê-lo morto. E ele fala: você está louca, mulher? Você está doido? Nós não recebemos as coisas boas de Deus. Não aprendamos a receber aquilo que não é tão bom assim. Aprendamos a receber aquilo que não é tão bom assim. Então Jó não amaldiçoa a Deus. Mas quando nós olhamos para o capítulo 3,
nós vamos perceber que ele não amaldiçoa Deus, mas ele amaldiçoa o seu nascimento. Ele começa a dizer: maldito o dia que eu nasci. Vamos ler. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó respondeu e disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus de cima não tenha cuidado dele, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas, e a sombra de morte habitem sobre ele nuvens. Os negros vapores do dia os espalham. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre. Jó não amaldiçoou a Deus, mas Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. E quando Jó faz isso, queridos, ele está dizendo: Deus errou, Deus falhou. Por que Deus errou? Por que Deus falhou? Porque eu tenho que entender uma coisa: não é o meu pai que me concebe, não é minha mãe que me gera apenas, simplesmente. O homem e a mulher são instrumentos, mas nós somos gerados em Deus, amém, queridos? Amém. Se você puder, você abra comigo lá em Efésios. Se você conseguir abrir rapidamente lá em Efésios, Novo Testamento, Gálatas, Efésios. Capítulo 1, versículo 4, versículo 3, diz o seguinte: seja bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. 6: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Versículo 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então nós temos que entender uma coisa: antes que nós fôssemos gerados pela nossa mãe, nós já tínhamos sido gerados por Deus antes da fundação do mundo. Então quando Jó fala: maldito o dia que eu nasci, não devia ter acontecido, Jó vai dizendo: Deus errou. Mas Jó se enganou, queridos, porque Deus não errou. Na verdade, Deus não erra. A palavra do Senhor fala que Deus tem o controle de todas as coisas. A palavra do Senhor fala que Ele tem o governo de todas as coisas, que tudo está nas suas mãos. Ou seja, Deus não erra. Deus não erra. E Deus começa a mostrar na vida de Jó que todas aquelas coisas que ele estava passando, na verdade ele precisava passar, porque era preciso tratar nele algumas coisas, como o orgulho, como a arrogância, como o próprio senso de justiça pessoal. Jó se achava muito justo, Jó era muito correto, ele era muito íntegro, e por causa disso ele entendia que ele não poderia passar. Quantas vezes, queridos, nós olhamos para a nossa situação pessoal, para a situação da nossa casa, para a situação da nossa família, do nosso casamento, e nós falamos: Deus, eu não merecia passar por isso. Pela vida que eu levo, Senhor, eu não podia passar por isso. E nós olhamos para Deus e falamos: o
Senhor errou, porque o Senhor está punindo a pessoa errada, o Senhor está trazendo mal sobre a pessoa errada. Mas Deus não é. Deus nunca é. No Salmo 139, o salmista fala que Deus, Ele está em todos os lugares, que Ele conhece todas as coisas. Então Ele sabe que eu e que você precisamos viver, precisamos passar. Mas nós precisamos entender uma coisa, como eu disse no começo da pregação: nós nunca passaremos por isso sozinhos. Durante toda a aprovação de Jó, durante toda a tribulação que Jó viveu, Deus estava olhando para ele. Deus estava ouvindo o que Jó falava. Deus estava perto de Jó. E quando Deus precisou, Deus se manifestou a Jó. Chamou a atenção de Jó. Trouxe Jó ao entendimento de tudo que estava acontecendo. E no final, Jó olha para Deus e fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora nos meus olhos te vejo. Queridos, nós somos chamados de reino de sacerdotes. Quando a Bíblia fala que Jesus é o Senhor dos senhores, Ele está dizendo que os senhores somos nós. Quando a Bíblia fala de Rei dos reis, ela está dizendo que os reis somos nós. Jesus, Rei de reis, Jesus, Senhor de senhores. Agora, não existe como sentar no trono sem que antes nós nos assentemos nas cinzas, sem que antes nós passemos pelo deserto, sem que antes nós não sejamos tratados e provados pelo fogo. E é por isso, queridos, que eu e você, nós passamos por tribulações na nossa vida, por descaminhos, por noites que parecem que não vão acabar. Mas tenha certeza de uma coisa, queridos: em tudo nós seremos mais do que vencedores. E tudo aquilo que nós estamos fazendo, sofrendo, ou vivendo, ou passando, é para que nós sejamos aperfeiçoados para aquilo que Deus tem para nós, que é muito maior e muito melhor do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Amém? Paulo fala: na verdade eu me glorio na tribulação. Paulo é doido, mas ele falava: na verdade eu me glorio na tribulação, porque a tribulação produz perseverança, e nela existe peso de glória. Pode se pôr em pé. Olha o pessoal do instrumental. Aonde?